E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vini, criador do canal Jovem Questão. Hoje eu vou trazer o segundo vídeo do quadro Jovem Explica. Vai ser bem legal, então acompanha aí e bora lá pro vídeo. Hoje vamos falar sobre o racismo, mas a questão é, racismo reverso existe? Mas antes de responder essa questão, eu vou tentar explicar para vocês, de uma forma rápida e básica, a história por detrás do termo racismo e o seu significado. Racismo, em seu significado literal, significa o preconceito e a discriminação com uma pessoa de raça, etnia ou cor de pele diferente. Normalmente refere-se à segregação racial. Segregação racial é a separação entre etnias e raças, historicamente usado entre brancos e pretos. Mas o racismo vai além dessa separação e extremismo. Com a história, podemos ver que o racismo atingiu e ainda atinge vários pontos da nossa sociedade. Se vamos falar de preconceito e racismo, precisamos voltar lá para a antiguidade, onde não existia racismo, mas já existia um preconceito com o diferente e a diferença. Lá na Grécia Antiga, o preconceito era praticado com os bárbaros. Bárbaros significava não grego, ou até mesmo incivilizado. Normalmente eram os estrangeiros. Os gregos se sentiam superiores e se achavam mais cultos. Um tempo depois, lá no Egito, viviam gregos, judeus, nativos e povos de outros países da África. Mas também não há evidências de que a discriminação e o preconceito era por conta da cor da pele. Mas assim como na Grécia Antiga, o preconceito era com os chamados bárbaros. Então nessas duas épocas já havia um preconceito, só que era com os estrangeiros, de culturas diferentes, ou que não falavam a mesma língua. E também já existia escravos. Normalmente, o escravo era um prisioneiro de guerra, independente da cor. A escravidão era geralmente entendida como um ato do mais forte para o mais fraco. Então, se algum povo perdesse uma guerra ou uma batalha, provavelmente viraria escravo do povo que venceu. Depois de muitos e muitos anos, pulando lá para a Idade Média, era a época dos impérios e monarquias. E assim como as outras duas épocas que eu já citei aqui, a relação de domínio e poder sobre um povo estava relacionado às guerras e batalhas vencidas. Mas além disso, nessa época, duas coisas estavam associadas ao domínio, que no caso seria a religião e a classe social da pessoa. Normalmente, nobres e a igreja ditavam as regras. Quem era camponês e de classes mais baixas apenas servia. Então, até o fim do século XV para o início do século XVI, não se falava de preconceito racial por etnia. Mas eu creio que essa superioridade entre um povo e outro já era a semente para um mal muito maior. As origens modernas do preconceito racial remontam os séculos XVI e XVII, que foi o período da expansão marítima e comercial, além da colonização e invasão que os países da Europa fizeram em vários lugares. Nesse momento, podemos perceber, marcados na história, a escravização dos povos africanos e o genocídio de indígenas do mundo todo. Veio lá da Europa, mas para justificar tais ações, eles começaram a criar teorias supondo que havia uma hierarquia das raças. Segundo essa tese, os brancos estariam no topo de uma espécie de pirâmide. A hierarquia dessa pirâmide era da seguinte forma: os brancos na ponta, a seguir dos asiáticos, dos indianos, dos indígenas e, por último, na base da pirâmide, os negros. E foi assim que foi atribuído o termo raça para a humanidade. E também, segundo essas teses, somente os brancos teriam capacidade intelectual para governar e prosperar, enquanto quem estivesse na base da pirâmide estariam aqui na Terra apenas para servir e fazer o trabalho braçal. Os negros africanos escravizados eram um produto de comércio. Eles eram adquiridos, vendidos e até mesmo herdados. E isso acontecia tanto no titulado navio negreiro como nas plantações. E por muito tempo foi a base da economia britânica. E ao longo do tempo isso acabou se tornando uma indústria gigantesca. Em uma estimativa muito baixa, cerca de 11 milhões de africanos foram transportados por navios pelo Oceano Atlântico. Estima-se que 2 milhões morreram
só nessas viagens. O que o dinheiro não faz, né? É triste. E conforme isso foi se tornando uma indústria, era ao mesmo tempo que os europeus estavam tentando colonizar as terras americanas. E foi assim que chegou os africanos como escravos aqui nas Américas. Lá em 1619, os primeiros escravos africanos chegaram nos Estados Unidos. Aí, depois disso e de diversas guerras, após anos, em 1º de janeiro de 1863, entrava em vigor o ato de emancipação, assinado pelo presidente Abraham Lincoln, que libertava os escravos. E em 1865 foi oficializado em Constituição. A escravidão nos Estados Unidos durou cerca de 240 anos. Já no Brasil, foi implantada a escravidão no início do século XVI e foi quase um século antes dos Estados Unidos. Lá em 1530, chegou o primeiro navio com negros africanos escravizados de países como Angola e Moçambique. E o trabalho escravo aqui no nosso Brasil terminou depois dos Estados Unidos, lá em 1888, com a Lei Áurea. O Brasil foi o último país grande do Ocidente a se livrar da escravidão. Portanto, durante praticamente 360 anos, a escravidão foi a principal força de produção aqui no nosso Brasil. Mas é aquilo, né? Mesmo depois de abolir, não foi criado um sistema de políticas públicas para incluir os escravos libertos e os seus descendentes na sociedade branca. Os escravos recém-libertos foram morar lá para os lugares onde ninguém queria morar, nos altos dos morros. E foi daí que surgiu as primeiras favelas. Sem emprego, sem moradia digna e sem condições de sobrevivência básica. O fim do século XIX e quase até hoje, o Brasil foi marcado pela miséria e a violência contra a população negra. No mundo todo, alguns acontecimentos históricos foram marcados na história do racismo. Um desses acontecimentos foi o Holocausto, na Alemanha nazista. Foi aproximadamente de 1935 a 1945. Possivelmente centenas ou até mesmo milhares de negros foram mortos no Holocausto. Mas não há relatos de número de mortes. Mas cerca de 6 milhões de judeus morreram no Holocausto. Outro acontecimento que marcou a história do racismo foi o Apartheid na África do Sul. Nesse acontecimento e regime político chamado Apartheid, apenas a minoria branca tinha direito a voto no país. E eles detinham todo o poder econômico e político do país todo, enquanto a maioria negra estava lá apenas para obedecer rigorosamente. A população de cor negra era excluída de direitos civis, sociais e políticos, ou seja, alienados de sua cidadania. Nessa época, lá na África do Sul, surgiu um movimento contra o Apartheid, que o líder era Nelson Mandela, que apesar de toda essa luta, ele conseguiu se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul nesse período republicano do país em 1994. Antes de sua eleição, ele passou 27 anos na cadeia por conta da sua atuação militante contra o Apartheid. Certo, agora depois de tentar explicar de forma rápida para vocês o significado por detrás do racismo, vamos voltar lá para a questão do início. Racismo reverso existe? Não. Não mesmo. Nunca. Racismo reverso não existe. O que é considerado racismo vai muito além de ofensas verbais. Temos um longo processo de segregação marcado na história. Além disso, é necessário considerar fatores históricos. Os negros foram sistematicamente escravizados. Tinha um sistema, um comércio só para isso. E mesmo após a abolição, foram excluídos e marginalizados da sociedade. Isso significa que existe uma linha de fatores históricos que tornam o preconceito racial contra negros racismo. E a gente não pode esquecer que o termo raça na humanidade foi criado especialmente para inferiorizar essas etnias. Portanto, racismo reverso não existe. Bom,
Então, esse é o vídeo de hoje. Me siga nas redes sociais que estão aqui na descrição para participar das enquetes do canal. Também comente aqui embaixo possíveis temas para eu trazer nesse quadro. Se gostou desse vídeo, por favor deixe seu like, que esse vídeo deu muito trabalho, e compartilhe muito com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever. E lembre-se, reconhecer que o racismo existe é o primeiro passo para a gente acabar com ele. Obrigado mesmo por ter assistido até aqui. Falou, tchau! O racismo reverso é impossível de existir.